Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi aqui falando, disciplina, né, de estatística aplicada. Vamos dar continuidade, essa é a nossa aula 4, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Estatística aplicada, aula 4, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. E vamos então dar continuidade aí ao nosso programa, tá bom? A gente já definiu medidas de tendência central, já falamos de medidas separatrizes. Na verdade, definimos média, moda, mediana. Falamos das medidas separatrizes, os quartis, decis e percentis. E hoje a gente vai estar fechando, amarrando o nosso conteúdo com as medidas de dispersão, ok? Então, bora lá, seguindo aqui a nossa aula. Só um segundo. Bora lá. Então, pessoal, aula 5, né? Como a gente já falou, medidas de dispersão, estatística aplicada é a nossa disciplina, e a gente vai estar falando das medidas de dispersão para uma amostra, ok? Para um conjunto de dados, para uma amostra, vamos ver como é que se dá essas medidas de dispersão em torno da amostra, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa enunciar sobre isso, e a gente precisa ter bastante atenção, é quanto menor é a dispersão dos dados, mais apropriadas são as medidas de tendência central para descrever essa amostra, ok? Então, toda vez que a gente estiver calculando as medidas de dispersão, a gente tem que observar que o dado, o conjunto de dados, melhor dizendo, ele é um conjunto mais equilibrado, ele está expressando melhor as medidas de tendência central, quanto menor for as suas medidas de dispersão. Porque justamente o fato de você ter um menor índice dessas medidas indica que os dados dispersam muito pouco em torno da média, ok? Ou seja, você tem um conjunto de dados mais homogêneo, mais equilibrado. Tá certo? Então é importantíssimo, por isso que a gente começa a aula falando, chamando a atenção que quanto menor é a dispersão dos dados, mais apropriadas são as medidas de tendência central, beleza? Então, mas o que é dispersão de dados? Ó, pessoal, vamos observar o seguinte. Eu tenho aqui uma tabela, né, com as notas de 4 alunos da educação física para 5 provas. Então, aqui eu tenho o Antônio, que ele teve aqui 5 notas 5. Tem João, que teve 2 notas 4, 2 notas 6 e 1 nota 5. Tem José, observe que ele teve um 10, 3 5 e um 0. E tem Pedro, que ele chega a ter 2 10, 1 5 e 2 zeros. Se a gente for calcular a média desse conjunto, de cada um desses conjuntos, o que é que a gente vai obter? Tinha uma muriçoca aqui, desculpa. Então, a gente vai ter média 5, tá bom? Então, Antônio tem média 5, João tem média 5, José tem média 5 e Pedro tem média 5. Observe que a medida de tendência central aqui, ela não ajuda a gente para poder decidir, por exemplo, qual é o melhor conjunto de dados, tá bom? Qual conjunto representa melhor a média? O conjunto de Antônio, o conjunto de João, de José, de Pedro, qual conjunto representa melhor essa média? Tá entendendo? Então, observe que só a média não nos basta, ok? Todos alunos, eles têm a média 5, mas a dispersão dos dados em torno dessa média, para cada um, ela não é a mesma. Né? Observe que no caso de Antônio, não há variação das notas. A gente tem uma dispersão nula. Todos os dados aqui, eles estão coincidentes com a média do conjunto. Não há uma dispersão desses dados. No caso de João e José, as notas, elas variam, tá bom? Menos, no caso de... As notas de João variam menos que a de José, beleza? Ou seja, a dispersão das notas de João ela é menor do que a dispersão das notas de José. Observe que a nota de João você tem 6, 4, 5, 4, 6. E de José, 10, 5, 5, 5 e 0. Então, observe que João tem uma dispersão menor do que a de José. E as notas de Pedro variam mais que as de todos os outros.
você tem uma dispersão bem maior. Então, observe que a média desse conjunto aqui de Antônio, ela representa melhor o conjunto do que a média de João representa o seu conjunto, do que a média de José representa o seu conjunto e do que a média de Pedro representa o seu conjunto. E isso a gente só consegue observar se a gente analisar a dispersão dos dados. Ok, pessoal, tranquilo até aí. Então, seguindo. Medidas de dispersão, o que são? São medidas da dispersão de um conjunto de dados em torno da média, ou seja, da maior ou menor variabilidade dos resultados obtidos. Então, você vai estar medindo qual é a variação dos resultados em relação à média do conjunto. Então, elas permitem identificar até que ponto os resultados se concentram ou não ao redor da média. Então, observe, quanto mais próximo desse ponto central, dessa média, significa que esses dados vão ser menos dispersos. Quanto mais distante dessa média, então você vai ter dados mais dispersos, ok? Distantes, tanto para mais quanto para menos, ok? No caso das notas, se você tem um 0 e a média é 5, e você tem um 10 e a média é 5, observe que o 0 está na mesma distância da média que o 10, ok? Então, continuando. Existem várias medidas para avaliarmos a dispersão, certo? De um conjunto. Essas aqui são as principais, pessoal. A amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, basicamente, vamos trabalhar com essas 4 medidas aqui para determinar o conjunto, a dispersão de um conjunto de dados. Tranquilo? Então, seguindo. Amplitude é a mais simples de todas, tá bom? É a diferença entre o maior e o menor valor, que foi observado para a variável, servindo para caracterizar a abrangência do estudo, ok? Então, observe, significa a diferença entre o maior e o menor dados observados. Então, você pega como exemplo aqui Antônio, se eu pegar o maior e o menor de Antônio, então a amplitude é 0. João, amplitude é 2. José e Pedro, amplitude é 10. Observe que no caso de Antônio, João, e se a gente comparar com José e Pedro, a amplitude aqui elas nos ajuda bastante, porque ela consegue diferenciar Antônio e João de José e Pedro, tá bom? Mas se a gente analisar somente José e Pedro, observe que a amplitude ela não é interessante para a gente. Por quê? Porque a gente tem uma amplitude igual nos dois casos, né? Então, a amplitude ela é muito fácil de calcular, mas ela não serve em todos os casos, certo? Então, embora fácil de calcular e de interpretar, a amplitude sozinha nem sempre capta bem a dispersão, né? Quando a gente compara, por exemplo, José e Pedro. Então, como é que eu acho a amplitude? A amplitude vai ser sempre o valor máximo menos o valor mínimo, certo? Onde AT é a amplitude total, X máximo é o valor máximo observado e X mínimo é o valor mínimo observado, certo? No caso de dados agrupados com intervalo de classe, a diferença entre o limite superior da última classe e o inferior da primeira classe, a gente vai ter essa amplitude total, ok? Mais importante que a amplitude, pessoal, é a variância, certo? Os dados eles se distribuem ao redor da média, certo? Cada dado apresenta um desvio. O desvio, pessoal, é nada mais do que a distância em relação à média, certo? É a diferença entre cada dado e a média do conjunto. Se eu faço a média desses desvios, seria uma boa forma de calcular essa dispersão. Mas há um problema, porque se eu fizer a média, se eu pegar os valores que estão acima e abaixo, a soma disso vai dar 0, tá bom? Lembra do exemplo que eu dei lá? Quando eu pego, qual a distância do 0 ao 5? Né? É de 5, é menos 5, na verdade. E a distância do 5 ao 10? É de 5, pois 10 está na frente do 5, 5 unidades. O 0 está atrás do 5, 5 unidades. Se eu somar, se eu fizer uma média dessa dispersão, eu vou ter, então, um resultado 0, ou seja, não vai resolver o meu caso, certo? Então, por conta disso, a gente faz a variância, que ao invés de a gente fazer simplesmente a média desses desvios, a gente faz a média dos desvios ao quadrado, porque a gente garante a variância dar diferente de 0, certo? Então, o que é variância?
é a soma dos quadrados dos desvios de cada ponto em torno da média. Caracteriza a dispersão dos pontos de uma amostra, potencializando as diferenças. Como eu estou levando esses caras ao quadrado, eu estou potencializando essas diferenças, mas estou resolvendo o meu problema. Estou saindo da nulidade da média desse desvio, beleza? Então, como vai se dar a variância? Pessoal, a variância a gente vai chamar de S ao quadrado, vai ser cada variável menos a média do conjunto ao quadrado, somado cada variável menos a média do conjunto ao quadrado. Da primeira, cada valor, no caso de variável, da primeira até a última variável do conjunto, certo? Então, a gente pode escrever que S2 é igual a somatório de I variando de 1 até N, de xi menos x barra ao quadrado, dividido por n. Ô, professor, mas aí está aparecendo n-1. A gente vai falar desse n-1 daqui a pouco aí na frente, tá bom? Que é o chamado grau de liberdade, quando a gente tem um conjunto que é uma amostra, tá bom? Então, seguindo, pessoal, essa é a fórmula da variância. Bora começar a gravar isso daí, ok? Então, exemplo, ó, eu quero calcular a variância amostral do conjunto. Então, o que é que eu preciso fazer, pessoal, aqui? Eu vou fazer essa resolução e levar para vocês em forma de vídeo, tá bom? Então, calcular a variância amostral do conjunto, eu preciso calcular a média. Após o cálculo da média, eu vou fazer o quadrado da diferença entre cada um desses valores e sua média, ok? Então, aqui, pensando bem rápido, eu vou ter média 3. Então, eu vou fazer 1 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado, mais 5 menos 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por n, ok? Seguindo, tenho aqui um exemplo para vocês. Eu tenho um conjunto de dados, né? Idade dos alunos da disciplina Educação Física do 5º ano, da escola Doidão da Costa. Observe que eu tenho aqui os dados e eu calculo a média. A média desses dados dá 11,5. Então, se eu fizer a diferença, né, 10 menos 11,5, menos 1,5, 10 menos 11,5, menos 1,5 e por aí vai, eu vou ter aqui esses desvios, esses valores. Olha o que eu falei na instante ali para vocês. Se eu simplesmente somar os desvios, pessoal, ó, a soma dá zero, certo? Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente pega esse desvio, que é a diferença de cada valor pela sua média, e faz isso ao quadrado. Observe aí, ó, quadrado dos desvios. Desvios é simplesmente a diferença entre o valor e a média, beleza? Fazendo isso, olha o que eu obtenho aqui. 20,25 é o último dado, né? Somando tudo, eu tenho um total 41, beleza? Se eu pegar essa quantidade agora e dividir pelo total de elementos que eu tenho, nesse caso aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, eu vou ter a minha variância dos dados, tá bom? Desse conjunto. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí. Bora seguir, beleza? Então, resumindo, variância é dado pela soma dos quadrados dos desvios dividido pelo tamanho da amostra menos 1. Esse n-1, pessoal, é o chamado grau de liberdade, certo? Então, aqui a gente vai estar usando sempre que o conjunto for uma amostra. Se não for uma amostra, a gente vai usar n, tá bom? Então, grave isso daí. Professor, e o que é essa outra fórmula aqui? É uma variação, vamos dizer assim, da fórmula da variância. Você pode calcular fazendo o somatório de x² menos o somatório de x ao quadrado dividido por n, dividido por n-1. Eu prefiro que vocês foquem nessa primeira fórmula aqui, somatório de x menos x barra ao quadrado, dividido por n-1, tá bom? As duas fórmulas chegam ao mesmo resultado. Vocês podem encontrar em algum material, por isso que eu resolvi colocar aqui. Mas prefiro que vocês usem essa primeira aí, da esquerda para a direita. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir. Vamos mostrar aqui o emprego da fórmula, né? Eu coloquei o emprego da segunda fórmula. Então, eu tenho aqui uma variável, o x. Então, na segunda fórmula, a gente faz o somatório de x, que é 25, faz o quadrado de x, somatório de x², 165,
e aplica aqui na fórmula somatório de x² 165 menos somatório de x ao quadrado dividido por 5 dividido por 4 igual a 10. Esse exemplinho aí eu queria que vocês o refizessem usando a fórmula, a primeira fórmula, tá bom? Que é o somatório de x menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Então, voltamos então ao exemplo das notas, né? Então, eu tenho ali João, Antônio, João, José e Pedro, a gente já achou a média. Se eu calcular, pessoal, a variância, eu vou ter a variância de Antônio é 0, a variância de João é 1, a variância de José é 12,5 e a variância de Pedro é 25. Observe, sem variação de notas de Antônio, ou seja, a dispersão é nula. Então, essa média de Antônio é a que melhor representa os dados. Percebeu? Nota de João varia menos que a nota de José. Observe a dispersão de João, a variância de João é 1, a variância de José é 12,5. Né? E a variação de Pedro, a variância de Pedro é a maior. Né? Então, as notas de Pedro variam mais do que a de todos os outros. Ok? Então, é a que tem a maior dispersão se eu quero um resultado. Se eu quero um conjunto em que a média represente melhor os dados, a minha escolha seria Antônio. Né? Depois a minha escolha seria João, depois a minha escolha é José e por último Pedro. Pedro, a média dele é a que pior representa os dados, ok? Porque há uma dispersão muito grande, certo? Continuando aqui agora, a nossa próxima medida é o desvio padrão. Desvio padrão, pessoal, é nada mais do que a raiz quadrada da variância. Observe, eu não preciso fazer muita conta agora. Se eu já tenho uma variância, para achar o desvio, basta calcular a raiz quadrada dessa variância, beleza? A unidade do desvio padrão é igual à unidade de medida das observações. Porque observe, lá na variância a gente levou tudo ao quadrado. Então a gente mudou a unidade, certo? Quando eu tiro a raiz disso, eu volto para a unidade anterior, beleza? Então o desvio padrão é simplesmente a raiz da variância. Também, quanto menor o desvio, menor a dispersão, ou seja, melhor as medidas de tendência central que representam os dados, ok? Seguindo, desvantagens da variância. A unidade de medida é igual ao quadrado da unidade de medida dos dados, então por isso que ela não é tão usada, e aí por isso que geralmente a gente usa como um modo de comparação desvio padrão, certo? Então desvio padrão é a raiz da variância, ok? Seguindo, e nossa última medida de dispersão, que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, pessoal, é a razão entre o desvio padrão e a média multiplicado por 100, ou seja, o coeficiente de variação vai dar para a gente uma medida relativa, ok? Se eu estou multiplicando por 100, esse dado vai ser dado em porcentagem, certo? Então, média é dispersão em relação à média e me dá essa medida em porcentagem, então é uma medida relativa, certo? A fórmula, né, é uma, de novo aqui, coeficiente de variação, é o desvio padrão pela média vezes 100, é uma medida de dispersão relativa, como eu já falei, que indica a variabilidade da amostra em relação à média. Resultado do desvio padrão dividido pela média, transformando em um percentual. Esse 100 transforma isso em percentual. Ok, pessoal? Então, essas são as nossas medidas de dispersão, ok? Eu tenho aqui o cálculo, ok, da medida do coeficiente de variação. Então, peguei aqui um grupo 1, x é 3, 1 e 5, a média é 3, o desvio padrão é 4. Quem é o coeficiente de variação? A variância é 4. Quem é o coeficiente de variação? É o desvio é a raiz da variância, então é 2, dividido pela média, que é 3. Então, o coeficiente de variação é de 66,67%. Está me dizendo aqui, então, que o desvio em relação à média é de 66%, ok? Observe que nesse outro conjunto, a gente tem aqui a média e a variância. Quando eu calculo o coeficiente de variação, eu tenho 2, que é o desvio padrão, né, que é a raiz dessa variância aqui, dividido por 55, eu tenho que o desvio em relação à média é de 3,64%. Observe que nesse grupo 2, eu tenho uma dispersão bem menor em relação à média.
Professor, observe o seguinte, professor, que o desvio padrão é igual nos dois casos. Pois é, observe que aqui eu tenho variância 4 no grupo 2. Ou seja, desvio padrão 2 no grupo 1, desvio padrão 2 no grupo 2, certo? Então, fica parecendo que esses dados são parecidos e não são. Observe que, em relação à média do conjunto, a variação, a dispersão dos dados é bem menor no conjunto 2 do que no conjunto 1. Isso só pode ser visto com o coeficiente de variação. Ok, pessoal, tranquilo até aí. Então, a gente precisa agora fazer exercícios disso daí. Eu vou montar algumas soluções, tá bom? De uma questão e vou estar postando para vocês, tá bom? Finalizamos essa parte de medidas de dispersão. Espero que todos tenham entendido. Vamos pegar aquela lista que você já tem, que é a lista 1. Agora já dá para fazer tudo da lista 1 praticamente. Vou conferir, mas acho que tudo já foi falado, tá bom? E aí a gente amarra o nosso conteúdo para a nossa semana de revisão e, consequentemente, a nossa avaliação de aprendizagem, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, dê um like no vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal também. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraços e tchau, tchau.